Vamos pro segundo aqui. Por que que eu falei que eu falaria dele depois, né? Porque eu posso usar o intruder para ele fazer de forma automática. Então, eu teria o Pedro. Porque trocou aqui, né? Tava na Simple List. Vamos ver se carrega. Show. Pedro Nogueira Burp Suite. Ou eu poderia, tipo assim, ao invés de acessar o site, né? Colocar Pedro, depois Nogueira, depois Burp, depois Suite, eu poderia jogar no repeater e ficar repetindo. Pedro, depois eu troco Nogueira, Burp, Suite. Eu posso também fazer desse jeito, beleza? Então aqui eu repetiria, né? Eu fiz um ask lá, eu perguntei para ele, ó, toma isso aqui. Então ele vai responder alguma coisa aqui no response. Então eu posso ficar repetindo esse request aqui várias vezes. Sequencer, o que que esse sequencer é? A gente só vai dar uma olhada superficial nele, né? Porque é muito difícil de emular isso aqui, mas vou te dar até uma ideia de que você pode usar. O sequencer, ele simplesmente serve para você ver uma sequência numérica de um ID de sessão. Então, por exemplo, digamos que o ID de sessão seja um hash, né? Então você vai jogar ele aqui no sequencer, tá? E ele vai te falar assim, olha só, esse hash aí é top. Tem até um nomezinho meio estranho. Depois eu vou pegar alguma coisa com tropia no final. Depois eu vou pegar para vocês. Ele vai pegar, ele vai falar se o hash ele é decifrável ou se ele é indecifrável. Quer dizer, nenhum hash é indecifrável dependendo do poder computacional que você tenha, né? Então, sei lá, se for um MD5 da vida, pode ser quebrável? Pode. Então ele vai falar assim, ó, vou fazer uns cálculos aqui e vou ver se dá pra gente quebrar esse hash aí de sessão para você tentar pegar alguma sessão diferente no site, pegar o admin e conseguir um bounty. Beleza? Isso tudo por conta de weak session, tá? Uma vulnerabilidade de weak session ID. Então esse cara aqui vai fazer essa análise para você. Decoder. Cara, isso daqui é uma mão na roda. Eu acho que vocês utilizam esse site aqui, né? Que todo mundo utiliza, base64 decode.org. Esse site aqui, velho, todo mundo usa isso aqui, porque eu digito aqui em base64 e ele faz a parte do inverso aqui, o cálculo inverso para mim em texto claro, tá? Então a gente não precisa desse site, a gente já tem aqui no próprio Burp, não só para base64, tanto para URL. Ah, Pedro, URL, por exemplo, quando você vê uma URL aqui com %20 ou um %3D, né? É um igual. Então, quando você vê isso daqui numa URL, é porque ela está encodada em URL. Então, quando eu coloco aqui decode, então ele vai trazer aqui para mim, ó, %20 é o espaço, %3D é o igual. Beleza? Ou eu poderia encodar isso de alguma forma. Então, vem aqui, perdão, encode URL. Que ele vai colocar para mim em %20, porque deu dois espaços aqui, né? E o 3D no final. Se eu quiser fazer um base64 aqui também, consigo. Hexadecimal, octal, binário, gunzip, beleza? Tudo dá para fazer aqui e quando eu clico em Smart Decode, eu esqueci a palavra, mas meio que é isso mesmo, identifica sozinho por conta própria qual é a criptografia que está ali. Claro, tem que ser uma dessas criptografias listadas aqui, né? Não é nem criptografia, né? Mais codificação mesmo. E ele consegue decodificar para vocês. Compare. Cara, esse daqui é muito interessante, tá? E eu vou dar uma ideia para vocês de utilização dele. Digamos que a gente está fazendo procurando um bounty num site, né? E a gente vai voltar agora a falar de sessões de ID. Quando eu falo de sessão de ID, pode ser que tenha uma sessão fraca, porque aquela sessão ali nunca muda. E isso já é um bounty já. Já é uma fraqueza daquele ID. Ele tem que sempre ser renovável. Então, por exemplo, dar uma ideia para vocês aqui. Quando vocês utilizam um cartão virtual, não tem sentido utilizar um cartão virtual e aquele cartão virtual ele não ser excluído depois da compra, né? Porque senão vai ser um cartão físico, só que sem ter o metal ali, né? O plástico, na verdade, né? Então, o que que acontece? Quando eu crio, só estou te falando de boas práticas de programação, tá? Quando eu crio uma página de login, autenticação, eu posso colocar um timestamp nela. Então, eu vou dizer, tá? Por baixo aqui, só uma ideia de como eu faço. O usuário Pedro logou no dia tal, com a senha tal, coloco mais uma key na parada, né? Na hora tal também, e codifico aquilo ali. Então, toda vez que o Pedro logar, ele vai criar uma chave para o Pedro.
um token de sessão, e quando o Pedro deslogar, aquele token de sessão ali, ó, vai explodir ali, vai sumir aquele token de sessão. Para que isso? Para que meu token de sessão não fique perdido ali, alguém possa fazer um man in the middle, ou possa estar escutando um tráfego de alguma forma, viu o cookie de sessão ali passando, opa, vou pegar isso aqui e vou logar na página dele, tá? Tu encontra muito o Wix Session ID, tá? Aos baldes isso aí. Então, o cara fez o login dele lá em 2005 e a plataforma está até hoje aceitando no mesmo cookie de sessão lá de 2005. Então, isso não é uma prática legal. Tem muita gente que aceita isso, tá? Vou colocar em uns 70% da web aceita isso como um reporte de Wix Session ID. Beleza? Porque tá fraco, né? Se você consegue copiar e colar aquilo ali em outro lugar e logar com a mesma conta sem usuário e senha, tá fraco. Então aqui seria praticamente para a gente testar essa ideia. Por quê? Porque os hashes são muito grandes. Velho, eu duvido mesmo. Eu aposto 10 centavos aqui que se uma pessoa tiver um cookie de sessão e ela achar que o cookie trocou, eu duvido que ela vai comparar um a um. Aquelas paradas costumam ter 200, 300 caracteres. Como é que o cara vai comparar? Não tem como. Para isso que serve o nosso comparer, né? A gente vai colar aqui o primeiro session ID, ou cookie de sessão, que a gente pegar. Segundo cookie de sessão, e vamos falar assim, ó, compara para mim, que eu quero saber se os dois são iguais. Aí ele vai te falar o length, né, que é a quantidade, né, o tamanho dele, e vai te falar se eles são iguais ou não. Ele vai te falar em qual bits são diferentes e quais são iguais, né? No caso, se for igual, vai ser a parada toda, um pedacinho igual, tem uma mudança ali. Eu vou mostrar para vocês mais na frente. O log é parada nova da versão 2021. Praticamente tudo que passa pelo target vem pro logger. É só um log normal. A gente tem a parte ali do extender também, tá? O extender é para a gente ver as extensões que a gente vai instalar de terceiros, tá? Então, a third party code. Então, são extensões de terceiros que nem vocês instalam no Google Chrome, no Firefox, tem para o Burp fazer algumas funções específicas também. Project Options é para fazer a configuração, tá? User Options é a sua configuração. Então, por exemplo, aqui no display, eu aumentei a fonte aqui para vocês conseguirem enxergar direitinho, né? Eu botei aqui no 17, você pode trocar a fonte. Se você quiser colocar ele no tema Dark, pode colocar. Isso aqui é mais configuração de pessoal, né? Por isso que é User Options, beleza?